do Espírito Santo, e nós vamos explicar algumas, pelo menos 12, confusão, ou seja, complicada acerca do Espírito Santo. A interpretação acerca das bênçãos, dos dons do Espírito. A capacitação que o Espírito Santo desenvolve em cada um de nós para a obra do Senhor Jesus. Amém? Você precisa entender uma coisa: sem o Espírito Santo, o ser humano não pode e nem consegue professar uma fé em Jesus Cristo. Você está entendendo? Sem o Espírito Santo, você não consegue controlar os impulsos que muitas vezes essa natureza pecaminosa nos impulsiona. Então eu quero trazer uma orientação para você acerca da função do Espírito Santo, porque Jesus disse assim: é necessário que eu vá para que ele venha. Mas existe muitas interpretações acerca dos dons, acerca do fruto do Espírito em nossas vidas. E pela palavra de Deus, nós vamos trazer para você um contexto correto de como aplicar e de como nós podemos ser usados e trabalhar pela inspiração do Espírito Santo. Ok? Então o tema aqui é pelo menos 12 confusões que causam uma certa complicação quanto à questão dos frutos do Espírito na vida do ser humano. Amém? Então fique atento para que você não perca nenhuma dessas nossas referências. Você que pode ler, a gente tem as Bíblias aqui disponíveis para você, tá bom? Então vamos lá, amigo. No mais, a gente vai acompanhar e está passando aqui as referências para você. Já quero agradecer a Deus aqui pela presença das nossas irmãs que estão ali na frente, nossas amigas. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Quantos idiomas existem no mundo? Você tem uma ideia de quantos idiomas existem no mundo? Existem cerca de 6.912 idiomas. Vamos aprender aqui que isso aqui é importante, ó. Existem cerca de 6.912 idiomas. Estima-se que haja entre 300 e 400 línguas ainda não catalogadas. Imagine, nós vivemos em um mundo bem complexo e bastante povoado, né? Então, no mundo conhecida, existe pelo menos 6.912 línguas, ou seja, idiomas. E estima-se que haja pelo menos 300 ou 400 línguas ainda não catalogadas, ou seja, que ainda não é conhecida ou falada assim por outras pessoas, ok? Então nós já temos uma ideia aqui que existe uma variedade muito grande de línguas, sim ou não? Imagine, irmão, um mundo onde há uma grande variedade de línguas. Se juntasse todo mundo, ia ficar uma confusão, e eu não iria. Como é que nós ia conseguir saber o que fulano queria? Tu já viu aquele ditado diz assim: eu não sei o que mudo quer, porque o mudo ele não fala de uma forma legível, ou que você possa entender, ele faz só lá os gestos dele, né? Não é verdade? Então precisa ter uma linguagem pela qual a gente possa entender. Então por isso é necessário que a gente conheça as línguas. Então nós temos pelo menos 6.912 línguas conhecidas, ou idiomas conhecidos, e pelo menos 300 a 400 línguas ainda não catalogadas. Dona Maria, seja bem-vinda, viu? Estou feliz de vê-la aqui, viu? Essa moça é a sua filha? Sua sobrinha? Seja bem-vinda, viu, amiguinha? Seja bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e para nós entender sobre esse assunto, nós temos que entender que o Espírito Santo é Ele que nos capacita, Ele distribui nós os dons, Ele é que capacita a humanidade a desenvolver certos dons, ou seja, forma dele trabalhar, ele tem um dom especial. A gente entende quando fala de dom, a gente fala que aquela pessoa ela tem uma especialidade, ela tem uma facilidade em executar qualquer função, sim ou não? Poxa, aquela pessoa ali tem um dom, para quê? Para tocar,
outro para cantar, outro para mexer em um computador, né? Eu vejo ali o meu amigo lá, o sonoplasta, ele tem um dom, ele consegue interagir direito, ele faz coisa ali que eu não sei nem para onde vai. Agora eu pego o violão aqui, eu faço coisa aqui que ele não sabe nem para onde vai. Ou seja, dons diferentes, mas Deus deu a capacidade para cada um, sim ou não? Então nós estamos falando aqui das línguas, dos idiomas, porque isso causa uma certa confusão interpretativa quando nós vamos falar do Espírito Santo. Mas a Bíblia é bem clara acerca do que o Espírito Santo veio e qual é a representatividade dele, o papel dele em nossas vidas. Jesus disse assim, ó, é necessário que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não venho, mas quando eu for e ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, em toda a justiça, quanto ao juízo, quanto ao pecado. Sem o Espírito Santo, nós estamos facilmente sendo enganados por qualquer tipo de filosofia ou doutrinas. E a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas seriam facilmente enganadas até por doutrinas de demônio, ou seja, até os santos. Você imagina o perigo que é? É por isso que nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos de fato usar. Então vamos lá mais um pouco de curiosidade, olha só. A mais falada, o idioma mais popular do planeta, por incrível que pareça, é o mandarim, o principal dialeto chinês, falado por algo em torno de 870 milhões de pessoas. Já pensou? Mandarim, meu irmão. Só se vocês já viram os caras falar em mandarim, é como um chinês falando, né? Um árabe falando. A gente não, é só rala, a gente só sabe que rala alguma coisa, não sabe se é o joelho, ou se é uma mandioca, ou se é um milho, né? Mas é uma ralação terrível. Mas é uma linguagem que eles conhecem, só para que a gente possa entender, pelo menos 870 milhões de pessoas dominam esta língua. A segunda língua mais falada no mundo é o hindi, ou seja, a língua oficial da Índia, usada por cerca de 500 milhões de pessoas. O povo índio, se você pegar o teu telefone lá e dar uma pesquisada lá, você vai ver como é que é o comportamento dos indianos. E a maneira como eles falam é extremamente estranha para nós, sim ou não? É por isso que quando nós vivemos falar na palavra de Deus, línguas estranhas, é porque é estranha para nós. Não faz sentido, a gente não sabe para onde vai, nem para onde veio, onde começa, onde termina, qual é o meio. Se não houver alguém que possa interpretar ou traduzir, a gente fica totalmente o quê? Perdido. Ok? Em segundo lugar está a Índia, né? Aí temos o espanhol, que vem em terceiro lugar, o inglês em quarto, e o nosso português está pelo menos na 7ª colocação da língua mais falada no mundo. Interessante, né? Isso aqui, sabe por quê, irmão? Porque a gente precisa entender que o Espírito Santo é Ele que capacita o ser humano. Ele distribui os seus dons para o ser humano. Por exemplo, essa jovenzinha aqui, a sobrinha da Dona Maria, ela deve ter um sonho de se formar em alguma área acadêmica, né? Então, para isso, ela precisa estudar e se dedicar naquela área. Então, o Espírito Santo, pela fé, pela vontade e busca dela, vai capacitar essa moça a se formar naquela área e vir a ser até uma doutora naquela área, porque o Espírito Santo vai abrir na mente dela o entendimento, a racionalidade, a criatividade para executar aquela função. O Espírito Santo nos capacita assim, é o Espírito de sabedoria de Deus. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, então o tabernáculo tinha vários utensílios, tinha tecidos, tinha engates, tinha ornamentações de várias. Então Deus derramou o Espírito de sabedoria naquele povo, para que eles trabalhassem, um com ouro, outros com metais, outros com cobre, outros com tecido, outros com curtição de couro, outros com medida, você entende? Então Deus distribui os seus dons. Então aqui nós temos pelo menos as línguas mais faladas aqui. Aí o português está pelo menos na 7ª colocação. Vamos lá, mais curiosidade. Olha só, mais e menos. O país com mais línguas no mundo é a Papua da Nova Guiné, onde são faladas nada menos que 820 idiomas diferentes. O país com mais língua no mundo. Imagine você morar num país desse aqui, lá na Papua da Guiné, lá o pessoal fala pelo menos 820 idiomas diferentes. Isso deve ser uma loucura, mas o povo lá consegue se comunicar, sim ou não? Né? Interessante que lá o povo lá são inteligentes, né? Porque para aprender esse tanto de língua aí, meu irmão, eu fiquei pensando quando eu estava estudando isso aí, fiquei pensando, caramba, eu devia passar pelo menos uns 3 anos lá na Papua Guiné, vou vir falando na poliglota no mundo, ó. Vou falar a língua lá que só, meu.
Agora, não sei se quando eu chegar aqui na igreja, se eu abrir a boca para falar numa língua lá, da estrangeira lá, se esse povo vai me entender, né? Se eu não trouxer um de lá para traduzir aqui, ninguém vai entender, sim ou não? Então vamos lá. Olha, a vizinha Indonésia é a vice-campeã, com pelo menos 742 idiomas. Interessante, né? Ó, no outro extremo, já lá na Coreia do Norte, é o único país que só se fala uma língua só. Cara, é tão ditador que ninguém aprende mais nada a não ser a língua dele lá, viu? Ê, miserável. Desculpa a expressão, mas lá na Coreia do Norte, lá ninguém entra lá não. A Bíblia não pode entrar se tu for pego lá. Hoje estava saindo uma notícia aí que uma família estava sendo executada porque eles estavam prósperos. Tipo, eles tinham algum negócio e estava rendendo, estava dando lucro para eles, e o governo mandou matar eles, simplesmente. Imagine você morar num país desse que você não pode ter nada, você não pode falar nada, e lá você não pode aprender nada. É um regimento totalmente cruel. Então, é assim que funciona lá para o rumo da Coreia, lá do Norte, lá, ok? Vamos lá. E em seguida vem o Haiti com 2 idiomas, né? Aqui no Brasil nós falamos o quê? Nós falamos português, né? Mas também tem o português que o povo inventou, né? Hã? Não entendi. Meu Deus, eu não entendi não. Não, tem a língua indígena, né? Mas a gente está falando da língua oficial. É claro que nós temos a língua indígena, né? Mas existe o português que a gente inventa também, né? Um tiquinho, né? Bili, nã, né? Não é nã, né? Lá no Maranhão então, meu irmão. Ok? É a nossa linguagem do brasileiro, né? Então aí não entra no mundo da rapaziada aí, pode crer. É o bicho, já é. Ok? É a linguagem, vamos lá. Então oficialmente nosso país ele tem, né, se fala o português. Aí nós temos essa quantidade de linguagem aqui. Vamos lá. Qual é a ordem de Cristo a seus discípulos? Agora nós vamos entrar na Bíblia, né? Vamos falar aqui, vamos ler Mateus 28. Olha o que Cristo falou. Primeiro nós vimos aqui que existe uma variedade de língua no mundo. Pelo menos 870 e poucas linguagens no mundo diferentes. Pelo menos umas 300 e 400 que existe, que nem catalogada foi. Vocês viram que a língua mais falada é o mandarim, em seguida vem o hindi, né, lá da Índia, aí vemos lá o povo no Haiti, na Papua Guiné, que tem uma diversa de linguagem. Mas o que Jesus mandou os seus discípulos fazer? Vamos lá, capítulo 28. Quer uma Bíblia aí, Maria, para tu acompanhar? Tá bom? Tu quer? Como é que é o teu nome? Yasmin? Ok. Vai uma Bíblia aí, guerreiro, para você acompanhar? Opa, então vamos lá. 28, Mateus 28. Olha o que Jesus pede para os seus discípulos fazerem. Diz assim o texto. Eu vou apressar um pouco, porque senão a gente vai sair tarde daqui. Diz assim, ó, 28, 19 e 20. Jesus disse, olha: portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus disse para os discípulos dele, ó, vão por todas as nações, ensinando. Agora me diga uma coisa, os discípulos, a ordem deles era ir, mas se no mundo tem tanta variedade de língua, eles nasceram ali na região da Judéia e de Israel, eles tinham uma linguagem, como é que eles se comunicar com outros povos? Se Jesus enviou, Jesus vai capacitar. Se eles têm o Espírito Santo vai capacitar. E nós vamos ver mais na frente o que foi que aconteceu pelo Espírito Santo. Ok? Então, a ordem de Cristo foi ir pregar o Evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Primeiro critério da salvação, crer. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Crê em Jesus Cristo. Mas está dizendo também que é para nós ser batizados, sim ou não? E pregar esse Evangelho. Vamos lá. Outra coisa aqui, ó. A missão de pregar o Evangelho em todo o mundo. Para ensinar é indispensável conhecer a língua falada do estrangeiro. Ou seja, para a pregação dos evangelhos, os discípulos precisavam ser capacitados pelo poder divino.
o responsável pela capacitação é o Espírito Santo. Então assim, Jesus, ele chama, capacita e envia. Jesus, ele pode capacitar qualquer ser humano para executar qualquer função. Tem a quem use a capacita para ser um orientador, um administrador da igreja, outros para pregar, outros para levantar algum tipo de trabalho. Eu, por exemplo, o Senhor me deu ou está me capacitando para que eu possa transmitir mensagens para vocês. Além de outros dons que o Senhor me deu, de louvar, inclusive eu vou cantar aqui com vocês também. Acho que amanhã eu vou trazer o violão aqui para cantar também mais uma canção com vocês aqui, tá bom? Então, veja bem, Jesus deu ordem para os discípulos, mas o Espírito Santo os capacita para que eles possam ensinar em outras línguas estrangeiras, para que a pregação do Evangelho possa alcançar essas pessoas. E a pregação do Evangelho, os discípulos precisavam ser capacitados, e essa capacitação também é um poder divino. Amém? Está entendendo vocês? Vamos lá? Qual é o papel do Espírito Santo na vida dos cristãos? Vamos em 1 Coríntios lá. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4 e 7. Veja bem, sem o Espírito Santo, amigo, fica difícil para nós. Então qual é o papel do Espírito Santo na vida do cristão? O cristão, ele precisa do Espírito Santo. Quem é o cristão? Aquele que crê em Cristo. As pessoas dizem, mas eu sou um cristão, eu sou um crente. Você é crente em quê? Eu sou crente porque eu creio em Cristo. Tudo bem, então você é uma espécie de cristão, certo? Mas o cristão, de fato, ele precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado pelo próprio Cristo para que nós pudéssemos receber as suas virtudes, os seus dons, os seus frutos. Então qual é a função do Espírito Santo na vida do cristão? Paulo diz assim, capítulo de número 12, 4 e 7, ele diz: ora, os dons são diversos. Ele diz, mas o Espírito é o mesmo. Ele fala, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, para que serve o Espírito Santo na vida do cristão? Para um fim proveitoso, ok? Para haver utilidade na vida da gente, para que nós possamos ser útil, ok? Então o Espírito Santo, ele causa em nós um fim proveitoso. Então é como diz a palavra de Deus aqui, veja bem, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, por isso que eu digo, uns são capacitados para cuidar de uma coisa, outros de outra coisa, mas o fim é sempre proveitoso, ou seja, para a edificação de todos. Não posso ter o Espírito Santo, mas a única edificação que tem nele em mim é para mim mesmo. O Espírito Santo trabalha em comunidade, ele trabalha em coletividade, visando um fim para todos. Edifica a pessoa, mas precisa edificar a igreja também, ok? Vamos lá. O Espírito Santo capacita os cristãos com os dons espirituais. O dom de Deus tem um fim proveitoso, ok? Vamos lá. Terceiro, quando aconteceu pela primeira vez o dom de línguas? Aqui nós temos que entender essa questão aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo do 1 ao 4, ok? Está na página de número 1022. Achou aí, Abraão? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando foi que aconteceu pela primeira vez o dom de línguas? Vocês viram aqui, amigos, que línguas está falando de quê? De idiomas, né? Línguas estrangeiras, ou seja, estranhas, estrangeiras. Vamos lá. Vamos ver o texto. Diz assim, Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram discípulos entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ok? Quando foi que começou ou aconteceu a primeira vez o dom de língua? Estava lá um grupo de pessoas reunido no mesmo lugar, como estamos nós aqui, ok? Eles estavam sentados, quando de repente aconteceu como o som de um vento muito forte, e foram vistas para as pessoas que estavam naquele lugar como línguas repartidas de fogo, e aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, elas foram capacitadas pelo Espírito para entender o que aquelas pessoas que estavam ali estavam falando. Detalhe, naquele lugar não existia ali apenas pessoas que falavam o mesmo idioma, tinha pessoas de vários outros pontos, de outros países, estrangeiras, mas o Espírito Santo ali capacita essas pessoas a entender. Veja bem o que diz aqui, ó. Festa do Pentecostes, está dizendo aqui no texto assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, olha só, diz assim, ó. A palavra grega que significa 50º, acontecia 50 dias depois da Páscoa. Acontecia no fim da primeira colheita do ano, e os judeus se juntavam para oferecer uma porção da colheita. Ou seja, o texto diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, os 50 dias que depois da Páscoa, obrigado, irmã. Os 50 dias depois da Páscoa, tinha a festa da Páscoa do judeu. Aí 50 dias depois, eles se reuniu para essa festa aqui, que era a festa 50ª, que por isso está falando aqui, 50 dias depois, acontecia no fim da primeira colheita, ou seja, a primeira colheita. Terminou a Páscoa, 50 dias depois, começaram agora a festa da primeira colheita do ano, que é o dia de Pentecostes. Ou seja, um dia, terminou a Páscoa, passa-se 50 dias, é o 50º dia, 40 dias, vamos supor que 10 dias depois, né? Vamos lá. Aí eles se reúnem para a festa da colheita, da última colheita, ou seja, a primeira colheita, peraí, está me confundindo, ó, no fim da primeira colheita do ano, ou seja, eles colhiam, estavam colhendo a primeira colheita do ano, aí no final dela, quando já está terminando a colheita, eles se reuniam ali para festejar. Então, foi nessa ocasião em que eles estavam reunidos para oferecer esse sacrifício dessa colheita, que manifestou o Espírito Santo entre eles, ok? Ó, quem estava em Jerusalém quando o dom de língua se manifestou? Atos capítulo 5, ainda aí, continua aí, vocês estão aí? Olha só o versículo 5, ó. Estava morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Tinha pessoas de todas as nações, certo? Lá em Jerusalém. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ok? Ou seja, as pessoas ficaram impressionadas porque tinha muita gente naquele lugar lá, mas eles estavam vendo que todo mundo estava falando na língua deles, ou seja, eles estavam entendendo o que eles estavam falando. Diz mais o texto assim, ó, no versículo de número 6. Já foi. Assim, quando se foi ouvida aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na própria língua. Quem estava em Jerusalém? Um grupo de pessoas, ou seja, pessoas de muitos outros lugares, ou seja, de várias nações lá naquele dia. Ó, as pessoas compreendiam o que os apóstolos falavam. Versículo 7 e 11 diz assim: estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus esses que aí estão falando? Ok? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos, pois,
somos. Aí, agora nós vamos ver o texto falando aqui que tipo de nações ou que tipo de povos é que estava ali. Eles falam aqui, ó, estava lá os partos, os medos, os elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Bom, Jerusalém era a terra onde se adorava a Deus. Então, era também uma passagem, eu acredito que também era um ponto de mercadorias, mas eles estavam lá porque eles estavam reunidos para a festa de Pentecostes. Muitos deles, como está falando ali, prosélito, ou seja, pessoas convertidas ao cristianismo, de vários outros pontos da Ásia. Então eles estavam reunidos ali. Tinha tanto romano, tinha Medo Parso, mas era prosélitos cretenses de Roma, do Medo e Parso. Ou seja, esses prosélitos aí eram aquelas pessoas que tinham agora se convertido, ou pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus e estavam concordando com elas. Então naquele momento eles também viram a manifestação, mas era uma festa, tinha muita gente. Podia estar lá mercadores, é claro, assim como turistas também, mas tinha judeus, tinha romanos, tinha egípcio, tinha pessoal da Mesopotâmia, tinha de Cirene, tinha da Etiópia, tinha do Ponto, da Ásia, tinha de vários lugares. Então essas pessoas, eles estavam entendendo na língua materna dele. Quando fala materna, amigo, nós vamos entender aqui, ó, as pessoas entendiam o que os apóstolos estavam falando. Língua materna é a língua que falamos em nossa nacionalidade. Por exemplo, Japão, japonês, Alemanha, alemão e Brasil, português. Mas eles entendiam na própria linguagem deles. O Espírito Santo os capacitou naquele evento, naquela situação, entenderam o que os apóstolos estavam falando. Porque eles estavam pregando Jesus Cristo. Mas tinha pessoas de vários lugares ali, mas eles estavam entendendo na linguagem deles aquilo que o apóstolo estava falando. Jesus não disse para eles ir pregar a todas as nações. Então, se Jesus manda, ele vai te capacitar e as pessoas vão te entender. Por exemplo, nós temos um missionário que é daí não sei se é não sei se é peruano ou é chileno, mas ele consegue falar, mas dá para entender algumas coisas que ele fala. Ou seja, ele está palestrando lá, as pessoas estão entendendo. Um pouco dificultoso, mas estão, ok? Então vamos lá, as pessoas entendiam o que os apóstolos falavam. Ó, a palavra língua, aqui para nós entender, ó, a palavra língua no grego é glossa, que significa literalmente idioma. Dom de línguas é a capacidade de se falar outros idiomas. O dom veio para a pregação do evangelho para as pessoas de vários países, presentes no dia de Pentecostes em Jerusalém. Em Jerusalém estava acontecendo a festa do Pentecostes, ou seja, a festa da celebração da última colheita, da primeira colheita do ano, ou seja, né, a festa da primeira colheita do ano, era o fim dela, era o fim daquela colheita, então eles estavam festejando aquela primeira colheita do ano, era o final dela. Então ali estavam reunidas várias pessoas. Aqui é para nós entender aqui, irmão, quando a Bíblia fala sobre língua, ela está trazendo a palavra original para a língua na nossa tradução, é glossa, que ela significa idioma, ou idioma, aliás. Então o Espírito Santo nos capacita a falar em vários idiomas, é como eu estou falando, mas como é que eu vou aprender vários idiomas, irmão? Estudando. O Espírito Santo vai te capacitar para tu aprender. Conversando com alguém, você vai aprendendo. O Espírito Santo vai te capacitar para entender. Amém? O dom de línguas não foi acompanhado por um êxtase sentimental descontrolado. A mensagem foi compreendida de forma a haver resultados. Sabe por quê? Ó, naquele dia os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus, estavam pregando Jesus Cristo. Então o Espírito Santo deu capacidade para aqueles homens lá, porque tinham um objetivo ali. Ok? Então aquelas pessoas entendessem a mensagem. E entendendo a mensagem, o que foi o resultado? 300 pessoas foram batizadas. Aliás, 3.000 pessoas foram batizadas lá, nesse dia. Os apóstolos pregaram, tinha lá
pessoas de várias nações, mas o Espírito Santo deu capacidade para aqueles homens entender. E o que aconteceu? Pelo menos 3.000 pessoas foram batizadas. Está escrito aí no versículo 41 de Atos capítulo 2, está dizendo aqui, ó. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imagine, irmão, nós estamos ensinando a palavra de Deus aqui, e nós estamos aqui oferecendo para vocês um novo nascimento, uma oportunidade de você receber o Espírito Santo, para que ele possa capacitar você para viver uma vida de fé em fé. E isso tem a ver com o quê? Com o batismo também. Aqueles homens creram e foram batizados. Graças a Deus, alguns de vocês já aceitaram. Então, graças a Deus, eu vou recorrer a algum de vocês, para que no dia 2, nós possamos realizar o batismo de vocês aqui, ó. Aqui temos um tanque pronto para esse fim, nós vamos encher de água aqui, o pastor vai vir batizar vocês, e vamos começar uma novidade de vida, ok? Aí, no ato batismal, os seus pecados são perdoados, e o Espírito Santo vem para te ajudar a caminhar, te ajudar a entender a mensagem para a salvação da vida de vocês, amém? Vamos lá. Então a mensagem foi compreendida de forma a haver resultado, ou seja, o Espírito Santo capacita a gente para que haja resultado. Além dos dons, quais são os frutos que o Espírito Santo desenvolve nas nossas vidas? Vamos lá, olha os frutos. Gálatas. Depois de 2 Coríntios aí, tem Gálatas. Se abençoado antes que meu passarinho toque. Ok? Veja bem, além dos dons, que é os presentes, a capacitação que o Espírito Santo desenvolve em nós, também tem os frutos. Ou seja, quais são os frutos que o Espírito Santo desenvolve na nossa vida? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 22 diz assim, acharam? Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o Espírito Santo vem desenvolvendo em nós o quê? A capacidade de quê? De amar. Hoje eu conversei com um rapaz, que eu conheci ele desde quando eu cheguei aqui em Porto Velho. O apelido dele é pintor, porque a função dele é pintor. Para onde quer que eu vá, eu vejo o pintorzinho na bicicleta dele, ó. Rapaz, eu disse, pintor, eu estou ficando velho, estou buchudo, e tu nunca mudou diferente. Ele disse assim, meu irmão, porque a minha vida é o seguinte, eu vivo todo tempo alegre. Eu vivo hoje, eu não me preocupo com amanhã não. Eu estou feliz hoje, amanhã a Deus pertence. Aí faz sentido. Agora, eu estou vendo aqui, ó, o dom do Espírito nos capacita a desenvolver o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Sem o Espírito Santo ninguém consegue ser fiel, ninguém consegue ser manso, ninguém consegue distribuir o amor. É por isso que a humanidade está desse jeito aí, irmão. É por isso que a humanidade está aí com desamor, as pessoas matando uns aos outros, não se importando. Há muita gente que se solidariza, certo? Mas, no geral, existe um desamor muito grande. Então, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sem o Espírito Santo, meu irmão, como é que o cara vai conseguir dominar o vício, dominar o crime, dominar a sexualidade, entre outras coisas? Precisamos do Espírito Santo, sim ou não? Claro que precisamos. Olha só, os dons do Espírito. O que eu faço? Fruto do Espírito, quem sou eu? Então, os dons do Espírito é a capacidade que ele te dá de executar as funções. Fruto do Espírito é a pessoa em si. Você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que tem um temperamento tranquilo, entendeu? Então nós precisamos do Espírito Santo, porque ele vai distribuir a nossa capacidade de executar as funções, e também vai mostrar quem somos. Uma pessoa amorosa, tranquila, boa, sim ou não? Então, dons do Espírito, o que eu faço, fruto do Espírito, quem sou eu? Deve haver uma coerência entre as palavras e as ações, ok? Tem que ter uma coerência. O que é mais importante para Deus, os dons ou os frutos? Vamos ver? Você vai voltar aí em 1 Coríntios, capítulo 13. O que é mais importante para Deus? Os dons
olha só, em outras palavras, o que é mais importante? Aquilo que você faz ou aquilo que você é? Aí nós vamos aqui para o texto, ela vai dizer assim, ó. Ainda que eu, está falando de quem? De nós, né? Particularmente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o bronze que soa e como o símbolo que retine, ou sino, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Fale. Certo. Veja bem, o irmão está dizendo aqui, e a palavra de Deus confirma. Pelo fruto conhecereis a árvore. Ou seja, o que é o fruto que a Bíblia está dizendo aí? Paz, amor, longanimidade, bondade, ok? Se tu vê uma pessoa que ele não é uma pessoa pacífica, que ela não é uma pessoa alegre, é uma pessoa que vive reclamando todinha, então você já percebe pelo fruto dele, pela a personalidade dele, que tipo de pessoa ele é, né? É uma pessoa iracunda, que está sempre reclamando, sempre chata. Mas se é uma pessoa tranquila, às vezes a gente gosta até de conversar com aquela pessoa. Não é uma pessoa que te bota para baixo. Aí, esse é o contexto de comportamento, mas de atitudes agora, né? Uma pessoa que não tem domínio próprio, que é fruto do Espírito, é uma pessoa facilmente dominada pelo vício, pela violência, né? Pela loucura. E as suas ações, que são os frutos, vai dizer o comportamento dela. Quem é aquela pessoa? Se ela tem um distúrbio, se ela é louca, se ela é muito doida, esse tipo de coisa. Se ela é uma pessoa devassa, briguenta, assassina. Então, como disse o irmão, pela árvore conhecereis os frutos, e pelo fruto conhecereis as árvores. Pode estar sendo o quê? Marionete, claro. Porque assim, quando se trata de revelação, o irmão falou que tem uns que dizem ter dom da revelação, mas aquilo que é revelado só pode ser revelado por alguém. Se vir de Deus, o que é que acontece? Se cumpre. A revelação de Deus tem que se cumprir, porque Deus é fiel no que Ele diz. Agora, quando é falsa, não se cumpre. A revelação de Deus tem a ver com alerta para quê? Para que você alcance a tua salvação, porque para isso Jesus veio. Então nós temos a revelação de Deus aonde? Aqui, ó. Você quer saber quem é Deus? Abra a tua Bíblia, já está revelado. Ah, mas há quem se levante aí para dizer assim, ó, Deus está me dizendo que você pode sofrer um acidente lá na rua. Meu amigo, se tu sair nessa chuva aí, tu pode escorregar. Se tu está andando de bicicleta, tu pode cair. Se tu está andando de moto, tu pode acontecer qualquer coisa. Estamos sujeitos a tudo. Isso não é revelação. Isso é um fato que não ocorreu, mas pode acontecer. Agora, o profundo e o escondido, quer encontrar? Está aqui, ó. Deus está me revelando o último número do teu CPF. Ah, fala sério. No que isso vai me edificar? Eu também sei. Só não preciso estar dizendo para ti, nem quero que tu diga para os outros. Então não revele, né? Aí as pessoas ficam impressionadas com essas coisas. Isso não é dom do Espírito. Você viu que o dom do Espírito para edificação, para fins proveitosos. É uma questão de você entender a função do Espírito. Sabe como é que essa palavra foi escrita? Pelo Espírito. Quando Deus disse haja, sabe quem estava lá agindo? O Espírito. Porque quem foi e fez os escâneres na terra não foi o Espírito?
e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E quando estava lá criando, estava Pai, Filho e o Espírito. E quando Jesus veio, depois que ele foi, quem ficou? O Espírito. E aonde o Espírito pode habitar? Em mim e você. Mas para isso, nós temos que nascer de novo. Jesus disse, você precisa nascer da água e do Espírito. O Espírito, irmão, ele é um Deus que age diretamente em nós. E nós precisamos dele. Amém? A palavra convence, o exemplo arrasta. O ditado popular: não vale nada ter apenas dom, mas não ter os frutos. Não vale nada ter apenas os dons, mas não ter o fruto. Mais importante do que eu faço é quem eu sou. Isso aqui são alguns ditados populares, né? Então veja bem, a palavra convence, o exemplo arrasta. Ou seja, Agostinho de Hipona, ele era um reformador, ele era um monge católico, mas ele, estudando a palavra de Deus, ele se converteu e ele de fato foi viver, ele fez uma reforma bíblica. Ele disse assim, ó, preguem em todo tempo, de preferência sem abrir a boca. Como é que você acha que você pode pregar sem abrir a boca? Pelo teu comportamento, teu testemunho, é uma pregação. A palavra convence, o exemplo arrasta. Mas tem muita gente que, em vez de arrastar pessoas para perto de Cristo, está arrastando para fora de Cristo. Em vez de juntar, está espalhando. Sabe por quê? Porque não tem os frutos do Espírito, que é a paz, o amor, a longanimidade, e muito menos o Espírito neles. Estão sendo guiados por demônios, disfarçados de coisa boa. Que a Bíblia diz que há caminhos que parece que é bom, mas o final é morte. Os cristãos têm uma grande missão: evangelizar o mundo. Para nos capacitar, o Espírito Santo distribui o dom. Dentre eles está o dom de línguas, que é a capacidade de falar em outros idiomas. Entre os dons e os frutos, o mais importante é ter os frutos na vida da pessoa. Ok? O Espírito Santo, a Bíblia diz: eis que eu vim lhes dar vida e ela em abundância. Então, para que servem os dons do Espírito? E o dom de língua, ou seja, a capacidade de falar em outros idiomas. Então, se algum de nós aqui, o Senhor levantar para ir pregar lá nos Estados Unidos, lá na África, aqui na Bolívia, aqui no Peru, aqui na Argentina, então o Senhor vai te capacitar para que você possa se comunicar com eles lá, porque senão Ele não vai te enviar lá. Nem tu aprende, nem os outros aprendem contigo. Tu vai ficar perdido, e o nosso Deus não é Deus de confusão. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá. Quantos gostaria de pedir ao Espírito Santo os frutos em sua vida? Levanta a mão aí. Então vamos começar tendo Ele em nossas vidas. Gostaria? Yasmin, né? Você gostaria que o Espírito Santo fizesse parte da sua vida para te capacitar a desenvolver os teus dons e talentos que Ele vai depositar em você? Se você quer ser uma professora, se você quer ser uma médica, uma advogada, se você quer ser uma pessoa que lida com crianças, uma líder em qualquer área, o Espírito Santo pode te capacitar. A grande questão é: quantos o querem? Porque Ele foi enviado para nós, mas muitos ignoram a sua voz. Muitos não querem ouvir as suas orientações, e as orientações do Espírito estão aqui, ó, registrado aqui. Às vezes a gente acha que ser um cristão é abrir mão de uma vida. Não, na verdade você começa uma nova, sim, meu amigo. Espírito Santo. Sim. Sim. Certo. A Bíblia diz assim, ó. O irmão está dizendo aqui que ele prefere se direcionar diretamente a Jesus. A Bíblia descreve que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles são Deus em um, coeterno, em um. Então, que um pensa, o outro pensa. Se o Senhor pede a Jesus, está pedindo também ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que interpreta teu pedido diante de Jesus. Às vezes, seu
Dimas, ou qualquer um de nós aqui, há momentos em que nós não conseguimos nem falar, de tão angustiado que estamos. Às vezes a gente está num estado tão desesperador, tão revoltado com alguma situação, que a gente não consegue nem falar, mas o Espírito Santo, ele te conhece, e ele consegue interpretar isso diante de Deus. Lógico que Jesus também sabe. Sim? 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 A pessoa para quê? Se dirigir. Certo. Ele está dizendo aqui que a pessoa, para se converter, ele precisa se identificar. Agora a questão é, identificar o quê? Primeiro a Bíblia diz assim, ó, que nós quando nascemos de uma mulher, a gente já nasce no pecado. Então a primeira identificação que nós precisamos ter é que nós somos pecadores e que precisamos de Cristo, ok? Então nós nos identificamos que somos pecadores, nós precisamos agora de quê? Da reconciliação, que só pode haver por meio de Cristo. Mas quem nos convence? Quem é que pode nos levar a Cristo? Porque a Bíblia diz, ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. E é o próprio Deus que nos guia, mas nós estamos falando do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Ele deu uma referência aqui, e eu vou consultar a referência aqui. Ele falou Mateus 6:21. Deixa eu olhar aqui. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tá. A Bíblia fala sobre um homem que vendeu tudo o que tinha porque encontrou um tesouro. E ele foi lá e comprou esse tesouro. Que tesouro seria esse? A verdade pela qual ele pode ser salvo da condenação, da morte e seus pecados, né? Pelo pecado, certo? Então ele encontrou a verdade. Vamos lá, aqui está dizendo, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Então qual é o nosso tesouro aqui, nós que cremos em Cristo? Nosso tesouro é o quê? A salvação, a verdade, que Cristo é que pode nos salvar. Então se o meu coração estiver em Cristo, né? Se, como diz aqui, aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. E o que é o meu coração? É o meu entendimento. Se eu creio que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas coeternas, sendo divinas, então eu entendo que o desejo de um é o desejo do outro, porque os três nos criaram. Ok, irmão? Então veja bem, quem gostaria de pedir o Espírito Santo os frutos em sua vida? Veja que os frutos do Espírito é essa vida de amor, paz, alegria e domínio próprio, para que nós possamos ser salvos por meio dele. Sem o Espírito Santo, amigo, nós não podemos ter domínio próprio, o pecado nos domina. Nós vamos viver segundo nossos próprios conceitos, e a ideia aqui não é viver uma vida apenas para ter um título de crente, mas é para ser salvo. E a salvação, ela exige que nós tomemos uma decisão, aceitar Jesus como nosso Salvador e seguir as orientações de Jesus, que ele diz, ó, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será o quê? Condenado. E o Espírito Santo, ele foi enviado por Deus, e Jesus disse que era necessário que ele fosse, para que ele viesse, para ele nos guiar em toda a verdade, quanto ao justiça, guiar em toda a verdade. O Espírito Santo é que nos guia até Cristo, que é a verdade. A Bíblia diz que a bondade de Deus é que leva o homem ao arrependimento. Então ele vem nos guiar em toda a verdade, quanto ao que? Ao pecado, ao juízo e à justiça. Sem o Espírito Santo, nós estamos que nem uma palha que o vento lança para um lado e para o outro, e não sabe onde vai cair. Então precisamos do Espírito, é importante. Só que assim, amigos, o Espírito Santo vem e você começa a viver uma unidade de vida, e você precisa tê-lo, mas precisa nascer de novo.
Eu já tenho aqui pessoas que vão viver essa experiência nova, estão decidindo, ok? Então você que pode, por favor, não endureça o vosso coração, porque blasfemar contra o Espírito Santo não é só dizer que ele não é Deus, ou só quer dizer que ele é só uma força comum, não. Blasfemar contra o Espírito Santo é quando você não dá ouvidos à sua voz, é quando você não confessa o seu pecado. A Bíblia diz: qual é o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está te convencendo do pecado do juízo, mas tu não está dando ouvido, ou seja, tu vai morrer no teu pecado. Não tem perdão, porque tu nunca vai pedir perdão, tu nunca vai deixar o pecado. Mas se você confessar e deixa, a Bíblia diz que alcança o quê? Misericórdia. Entendeu? Então nós precisamos do Espírito Santo. Então a minha pergunta é, para nós finalizar aqui: quantos gostariam de pedir ao Espírito Santo os frutos em sua vida? Levanta a mão. Então eu gostaria que você se levantasse para nós orar, porque o Espírito Santo está mais perto de você, e ele quer ser parte da tua história. Misericórdia, Jesus. Ok? Ele quer ser parte da tua história. Olha, eu já estou passando na casa de alguns amigos, eu já preenchi a ficha do meu amigo Alexandre, vou lá na sua casa conversar com seu pai, que eu já conversei com ele, com a sua mãe, está todo mundo feliz lá por você. Vou conversar um pouco mais com o seu Dimas lá na sua residência, quando ele estiver lá pela frente, lá, que eu sei que ele gosta de estar à tardezinha lá, eu vou lá conversar com ele. Seu Dimas já é querido de todo mundo aqui, né? Seu Dimas, eu gosto do seu Dimas porque assim, ele aqui, você já viu aquela passagem de Paulo lá em Bereia? Paulo chegou lá na região, lá em Bereia, e ele foi pregar Cristo. E ele estava falando, porque os apóstolos pregavam aquilo que os profetas falavam, acerca do Salvador. Então o que é que os bereanos faziam? Para aí, tu está pregando sobre o Messias? Então vamos ver, o que essas escrituras estão falando aqui. Paulo ia pregando e eles estavam olhando. Eles iam pregando, Paulo pregando e eles olhando. Aí, meu amigo, tá certo. Então, se nós, por isso que nós botamos a Bíblia aqui, senhor. Porque eu não vou pregar uma coisa aqui que não está na Bíblia. E o senhor entende, interpreta, porque o senhor estuda a Bíblia. Então eu gosto disso aí, é importante. Então pessoas que estão buscando a verdade, não se deixam enganar facilmente. Pode chegar alguém aqui falando um monte de coisa aqui, não, mas o Espírito Santo é para tu falar uma língua aí, para tu ficar rodando dentro da igreja, que é para tu estar cuspindo na cabeça dos irmãos, que é para tu estar falando um monte de coisa que ninguém vai entender nada, e nem a pessoa, se tu perguntar para ela o que ela disse, ela não vai saber nada, dizer para ti. Não, é uma língua do anjo. Quando foi que um anjo chegou para uma pessoa no tempo de Jesus e falou numa língua que eles não entenderam? Né? Estava lá alguns pastores lá, quando Jesus nasceu em Belém, aí o anjo apareceu e disse: ei, trouxe boa nova para vocês, ficam felizes, nasceu o Salvador lá em Belém, acompanha essa estrela lá que vocês vão ver. A Bíblia disse assim, que ele chegou e falaram, e os pastores ficaram todos felizes e foram lá. Mas a Bíblia não está dizendo que eles chegaram lá, falaram uma língua, eles ficaram doidinhos olhando de onde é que saiu, quem foi, não. Outra coisa, Jesus estava ascendendo ao céu, subindo ao céu, os anjos apareceram e disseram: ei, varão Galileu, por que vocês estão assim, impressionados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aí, também vai descer. Naquele momento os anjos não apareceram. Outro anjo que apareceu para Maria Madalena: quem que tu está buscando aqui? Ele já ressuscitou. Todos eles falaram na linguagem das pessoas. Se tem uma língua angelical, nós vamos saber quando nós estiver lá com eles, que aí nós vamos aprender. Mas nenhum anjo vai trazer uma informação para a tua vida numa linguagem que você não entende, porque não vai edificar em nada. Por isso que Paulo diz: olha, se tiver alguém falando dentro da igreja uma língua estrangeira, um outro idioma, tem que ter uma pessoa para interpretar, senão ninguém vai entender nada. Você entendeu aqui, amigo? Então por isso que é importante, o Espírito Santo capacita, e você está dizendo aqui que você quer o Espírito Santo, então você aceita com a palavra e declara aqui, ó. Então eu vou passar preenchendo a ficha de vocês, porque dia 2, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma festa bonita aqui. Você vai receber uma Bíblia de estudo nova, vai receber uma série de coisa boa, para você continuar estudando. A igreja vai te apoiar, vai te ajudar, vai te visitar na necessidade física e espiritual. Amém? Vamos orar? Querido Deus, estão teus filhos, muito obrigado por eles estarem aqui, mesmo em meio à chuva, eles vieram, estão aqui. Obrigado pela vida da dona Maria, obrigado pela sua sobrinha, obrigado pelo Abraão, Alexandre, seu Dimas, a dona Fátima, e o meu amigo ali atrás, que está de óculos ali também, meu xará de óculos, e todos os irmãos aqui dessa igreja. Em nome de Jesus, abençoe, para que amanhã, se Deus quiser, nós estejamos aqui, e nós vamos falar
outro tema muito maravilhoso para nossas vidas. Hoje eu te agradeço por tua bondade, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, prepara aí os talentos aí que eu vou